Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o espírito abatido. Tá? Vou falar um pouco mais sobre esse tema. Ressoou essa palavra para mim e eu vou partilhar, abrir esse assunto e o que a limpeza emocional contribui com isso. Tá? Meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com limpezas emocionais, com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional, que ela tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Dentro dessas experiências que nós reprimimos, de maior ou menor intensidade, existem os traumas, entre maior e menor intensidade, existem os traumas pesados, né? Abuso, assédio, assédio, estupros, violência física, verbal, separação, luto, uma cena que você presenciou te causou um trauma que você viu ou que você ouviu na infância, algo que te falaram te traumatizou, que mais? Seja qual for a experiência que você tenha passado, essa essa ferramenta ela visita a cena da dor e ela purifica isso e muda totalmente a sua visão de mundo. O seu corpo fica mais em paz, você fica mais alinhado com o seu ser divino, tá? E em 5 minutos, o passo a passo dela é assim: você pode fazer essa limpeza emocional sozinho, se você der conta das emoções que estão dentro de você, as emoções que você mesmo reprimiu, se você der conta delas, aí você pode fazer sozinho, sim. Eu fiz isso, eu fiz a limpeza emocional por 5 anos, todos os dias, tá? Ou você entrega para o terapeuta. As nossas emoções, né, as negativas, elas são densas, são pesadas, e elas, algumas vezes elas causam alguma dor no corpo, mas ao tocar nos pontos, elas vão suavizando, vão ficando mais leves, e aí você vai conseguindo limpar melhor isso. E aí você vai ter, no final, você tem uma nítida sensação que não passou por aí, tá? Voltando aos 5 minutos, se você traz essa cena de dor, pode ser de ontem, pode ser de semana passada, do mês passado, que está lá da gestação. Tá? Na primeira cena que eu trabalhei, foi a hora que eu estava nascendo. Tá? Essa situação, eu não lembro, claro, mas a minha mãe contava muito que eu tive problemas no meu nascimento. Então, por ouvir muito essa história, e eu senti um desconforto, foi a primeira cena que eu trabalhei com a ferramenta IAPT, tá? Então, você consegue sim trabalhar desde a gestação. E aí você traz essa cena na mente, você vai observar essa cena, se você está dentro, se você está fora. Se você estiver dentro e estiver muito colorida, é porque contém nessa cena muita carga emocional negativa. E aí você vai observar, quando você conta essa história para você mesmo, qual emoção você sente, qual é o nome da emoção. Pode ser raiva, tristeza, rancor, inveja, ciúmes, carência, medo, culpa, ódio. Pode colocar todos os sentimentos aflorados, pode falar desses sentimentos, não tenha medo deles. Você está limpando isso. Então, para você limpar, você tem que olhar para a sujeira, você tem que olhar para a emoção e dar um nome para ela. Não tenha medo, porque ninguém vai ficar sabendo dessa limpeza emocional. É só você com você mesmo ou o terapeuta, tá? Aí você vai olhar para essa situação e vai falar o nome da emoção que você sente. Eu vou dar um exemplo agora, tristeza, tá? E aí, nessa tristeza que você está olhando na cena, você vai avaliar você vai encontrar aonde está essa tristeza no seu corpo. Quando você conta essa cena de dor, aonde está? O nó na garganta, tremor nas mãos, frio nos pés, dor de cabeça, tontura, uma vontade compulsiva de chorar, um aperto no peito. É uma energia, tá? É só energia, gente. A gente só está lidando com energias de maior ou menor intensidade, tá? São energias e elas ficam no corpo. Elas mudam conforme você vai tocando, elas vão suavizando e vão mudando, tá? E aí você vai encontrar no corpo qual é essa emoção, o nome dela e aonde está. Uma vontade de chorar, um nó na garganta, um tremor nas mãos. E aí você vai graduar, a terceira pergunta é, você vai graduar de 0 a 10 com a intensidade dessa emoção que você sente quando você olha para essa cena.
Ah, é 10, é muito forte. Eu estou com uma tristeza muito grande, é uma decepção. Onde já se viu? Por que que isso acontece comigo? Entende? Aquela pergunta do vitimismo que todo mundo sente. Aí você, então, você deu um nome para a emoção, você encontrou no corpo, porque as emoções sempre estarão no corpo, encontrou o local onde está a emoção, você vai graduar de 0 a 10. A graduação é para você mensurar a sua limpeza, tá? O 10 é sempre um alto índice de intensidade muito grande de tristeza, e o objetivo é você zerar essa emoção dessa cena, tá? Após fazer essas perguntas, a cada 3 rodadas você tem que voltar a avaliar a cena e refazer essas perguntas, tá? Ao começar a limpeza, você começa com uma frase de preparação. Aqui no ponto do karatê, você faz a frase de preparação, tá? A primeira parte dessa frase é construída por você, voltada para a cena. A segunda parte dessa frase de preparação é uma frase de repetição e perdão e aceitação com essa cena que você trabalhou. Por exemplo, tá? Faz de conta que eu estou trabalhando uma cena quando eu estava 5 anos, eu estava no meu quarto, ouvi meu pai brigando com a minha mãe lá na sala, e eu estou muito triste ouvindo os gritos dos dois lá na sala, tá? Aí eu vou começar com a frase de preparação. Mesmo que eu esteja no meu quarto, brincando, e ouvir a porta batendo com toda a força, e meu pai brigando com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo ouvindo os gritos do meu pai com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo sentindo uma tristeza muito grande no peito, eu lembro disso como se fosse hoje, uma tristeza muito grande. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Traga a sua emoção à tona. Fale da sua emoção que você está sentindo. Quanto mais você falar, trazer ela à tona, mais você consegue limpar essa emoção de tristeza da cena que você está trabalhando. Terminou a frase de preparação, você vai olhar para a cena, vai contar. Se ela tiver começo, meio e fim, você vai contar do começo ao fim. Se for uma cena parada, você fala da cena e mais da emoção que você está sentindo, tá? Então, por exemplo, eu estava no meu quarto, os pontos são topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e na altura do sutiã. São esses os pontos que a gente tem que tocar ao olhar para a cena, tá? Então tem que fazer 3 rodadas, aí você para e avalia a cena. Em 1 hora, você consegue zerar essa cena, ficar em paz. Esse é o objetivo da limpeza emocional. Você contar a história para você mesmo e ficar em paz, tá? Por exemplo, eu estava no meu quarto e vi meu pai abrindo a porta com toda a força. Eu fiquei assustada no meu quarto. Aí eu vi os gritos do meu pai com a minha mãe. Fiquei muito triste, muito triste. A tristeza está agora no meu corpo. Estou sentindo a tristeza no meu corpo, entende? Aí eu vou contando a cena e vou tocando nos pontos. Na terceira rodada eu paro, reconto a cena e avalio de 0 a 10. Estou ainda muito triste. Em 1 hora você consegue zerar isso, tá? Esse é o propósito da limpeza emocional. Limpar as emoções que nós guardamos, que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida. Muitas das pessoas acham que está tudo certo, que está tudo bem. Na hora que você toca nos pontos, abre um lugar da sua mente onde consta a cena de dor. Aí você vai se conectar com essa emoção mesmo, tá? Aí você vai estar limpando essa emoção. O que, que pode acontecer? Você zerou a cena, aí você está em paz, você conta essa história para você mesmo e, e você fica em paz. E aí, no final, você tem um desconforto. De 1 hora, você terminou a limpeza, mas ainda sente um desconforto. O que, que pode acontecer? Você limpou essa cena, você está em paz com essa cena. Esse desconforto que você está sentindo é que pode existir uma outra situação que a sua mente já está trazendo para você, referente ao seu pai ou sua mãe, no meu caso, exemplo, tá? Diferente à pessoa que você está limpando, está junto aí na cena, e aí você tem que procurar essa cena, encontrar essa cena. A sua mente já está apresentando uma. Se você lembrar na hora, você pega uma caneta e um papel e vai anotando tudo que você vai lembrando, as cenas de dor que você reprimiu.
Você mesmo reprimiu essas emoções. Está aí dentro no seu campo. Aí você vai anotando uma por uma. 1 hora por dia você vai fazendo essa limpeza emocional. Você vai ver os benefícios que você vai experimentar com essa limpeza emocional. Em uma semana, em um mês, em um ano, em 2 anos. E no final, como eu disse, o propósito dela é você contar isso, você sentir paz. Você vai dar o perdão natural para você mesma, para a cena que você viveu e para as pessoas que estão na cena. Você vai dar, vai virar um perdão. Por que que virar um perdão? Porque você retirou toda a informação de dor, de tristeza, no exemplo, contida nessa cena. Você tirou essa informação. E aí o que que vai sobrar? A paz. A paz, a harmonia, a alegria do ser é o seu estado natural, é o seu estado verdadeiro. Então, essa cena, você vai ficar em paz com ela. Então, só que o EFT, ele limpa uma cena por vez. Então, essa paz, essa conexão com essa verdade, você vai sentir referente a essa cena só. Aí, gradual, quando você for limpando cena por cena, 1 mês, 1 ano, 2 anos, se você pega um tempo bem extenso de limpar todas as emoções que você guardou ao longo da sua experiência de vida, você pode encontrar o seu propósito de vida, propósito que Deus colocou dentro de você. Existe um propósito divino dentro de você e você vai encontrar esse propósito divino. O que que é? É algo que é um benefício não só para você, como para a humanidade, e você vai entregar isso para a humanidade, para as pessoas, entende? Aí você vai entregar isso e não vai te cansar, você não vai se comparar com ninguém, não te cansa, te dá um bem-estar. Sabe aquela sensação de fazer e estar de consciência tranquila? Eu já fiz, então tá tudo certo, tá tudo em paz. Você vai estar fazendo com leveza, com paz. Esse é o propósito divino que você encontra. Você entrega sem medidas. É como a flor, o perfume da flor. Você vai entregando sem medidas, tá? O seu corpo, quando você zera, quando você limpando essas experiências, você vai ficando mais em paz. O seu corpo, a primeiro a receber o benefício. E ele vai ficando mais saudável, mais em paz. Você vai ficando mais alegre, mais disposta, mais criativa, mais segura de si mesmo, mais confiante, mais alinhado com o todo, com o ser divino que é você. E aí a gente vai entrar nesse assunto, do tema de hoje, que é espírito abatido, tá? Então vamos abrir mais sobre esse tema. O que significa espírito abatido, gente? É a mesma coisa de dizer fazer a vontade de Deus, mas não é algo fora, não é algo, é algo dentro. Existe dentro de você, acredite ou não, existe dentro de você um ser maior, um ser divino, um ser de luz. Como que eu posso dizer a palavra? O seu eu maior, o seu eu do futuro. Eu lembro que eu ouvi isso num vídeo. O seu eu do futuro. Um eu que sabe mais. Uma inteligência maior dentro de você. E às vezes, as nossas vivências no dia a dia, a gente vive aqui, assiste a televisão, todo mundo reclama de todo mundo, critica todo mundo, guerras, separação, o que é meu é seu, em coisas, se apega em coisas, acredita que a felicidade está nas coisas, mendiga amor, acredita que só consegue ter amor quando tem uma pessoa do lado, condena o outro sem medida, sabe? Ganha dinheiro com isso. E aí, o que que vai acontecendo? O seu espírito, você vai se distanciando dessa verdade absoluta, desse lugar de alegria que existe dentro de você. É como se houvesse algumas camadas de energia que te separam, te afastam um pouco desse ser divino. Aí faz você se esquecer de quem você é de verdade, entende? E aí, quais os sinais no corpo de uma pessoa que tem o espírito abatido? O olhar é fosco, o olhar da pessoa é fosco, a cabeça é cabisbaixa, os ombros recaídos, o sorriso de Mona Lisa, no caso, Mona Lisa assim, né? No caso, um sorriso inverso. O meu era sorriso inverso, na minha adolescência. O meu era assim, sabe? A minha boca era bem assim mesmo.
bem triste, eu era bem abatida mesmo, triste, porque eu trouxe o trauma desde a gestação. Então, a minha tristeza foi na gestação, foi nos 9 meses, nos 3 meses, nos 6 meses. Aí foi acontecendo uma situação traumática atrás da outra até a adolescência. Então, eu passei por abuso, passei por assédio, passei por bullying pesado, bullying muito pesado, passei por rejeição, abandono. Então, todas essas experiências densas, eu limpei no meu campo. Eu encontrei isso em 5 anos, eu fiquei todos os dias limpando cena por cena. E hoje eu posso falar dessas situações, não, eu fico em paz com elas. Muitas das cenas que eu trabalhei, eu já não me lembro mais, tá? Aí o que que foi acontecendo? Eu fui me aproximando desse ser divino. Aí o bem-estar acontece, o meu corpo está mais saudável, eu estou mais disposta, eu estou mais em paz. Não tenho tantos pensamentos negativos assim, mas ainda estou no processo de limpeza emocional, tá? Porque a gente tem muita bagagem, muitas experiências no nosso inconsciente, e aí a gente tem que ficar limpando todos os dias. Às vezes dá um tempo de parada, sabe, para acalmar um pouco, mas aí eu já logo volto, mas com o tempo vai suavizando, as coisas vão ficando mais tranquilas, mais leves, tá? Eu recomendo você sempre pegar os traumas para você curar eles, tá? E esse espírito abatido, ele causa isso no corpo, principalmente os traumas. Quando você passa por um trauma pesado, o seu corpo é o primeiro a manifestar isso. Como eu tinha essa série de experiências, o meu corpo manifestava, eu tinha um olhar triste, cabisbaixo, eu olhava sempre para o chão, eu caminhava olhando para o chão, o ombro recaído, sempre olhando de cabeça baixa. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas, eu tinha medo das pessoas, tá? Insegurança, eu tinha medo de assistir televisão, os jornais, medo de tudo. O medo era muito forte, intenso no meu corpo, tá? Por causa dessas experiências de dor. Aí eu julgava, eu condenava, eu criticava, falava mal dos outros o tempo todo. Por quê? O que a gente faz com o julgamento? Essas emoções negativas que ficam no nosso campo, a gente tenta projetar, jogar elas fora. E quando a gente tenta projetar essas emoções negativas, a gente acaba o quê? Condenando o outro, julgando o outro, tirando sarro do outro, ria do outro. E quando você limpa todas essas emoções negativas, você se alinha com o seu ser divino. Você fica mais voltado a ter pensamentos de Deus. Aí você sente mais compaixão do outro. E isso é natural, gente. Não tem nada esforçado, porque essa é a sua verdade absoluta. O amor, a harmonia, a paz, o entusiasmo, a alegria, a felicidade está dentro de você agora. Você é um ser feliz. Só que você está um pouco, você se esqueceu de quem é e você está um pouquinho afastado por causa dessas experiências de dor que você guarda, armazena. Aí o seu espírito fica mais abatido, fica mais triste, com medo desse mundo, tá? Então, o que mais que a paz causa espírito abatido? Vícios, anotei. Os vícios. Então, quando a gente tem uma série de experiências de dor, de traumas, de adoção, separação, violência, a gente pode entrar nos vícios. Os vícios, eles suprem de uma forma negativa essa falta que a gente tem dentro de nós. Essa experiência negativa, ela conduz você a suprir isso por meio dos vícios. Pode ser por vícios financeiros, você pode gastar compulsivamente o dinheiro que você não tem, você gasta, faz dívidas, faz empréstimos compulsivamente. Vício sexual pode ser por meio de masturbação ou por meio de pornografia. Vício de saúde, a comer demais, você come demais ou come de menos. Que mais? Drogas, desde tomar remédio compulsivamente, fica tomando remédio sem parar, é uma forma de vício também. E os vícios de drogas, as drogas injetáveis, essas que todos falam abertamente. Que mais? O vício afetivo, é uma busca desenfreada, uma carência que existe dentro de você.
E é uma busca compulsiva, desenfreada pelo outro, por ter alguém, por buscar alguém. Parece que se só vai ser feliz se tiver uma pessoa do seu lado. E aí, muitas vezes, você vive um relacionamento de dor por ter essa pessoa do seu lado, porque parece que o amor está fora. Você depende das migalhas que a outra pessoa te dá. Você vive de migalhas. Você não acredita que dentro de você existe um amor infinito, incondicional, eterno. Você não pensa, você não lembra disso. Você está afastado do seu ser divino. E é por isso que acontece o espírito abatido. A pessoa está afastada, ela já começa a ficar doente, ela acredita na doença, acredita na morte, que vai morrer, entende? Porque reprime muitas emoções negativas lá da gestação, já vai guardando. A gente traz de uma vida passada, experiência, uma bagagem, e aí a gente vai vivendo esse mundo doido, a gente se perde, se esquece de quem nós somos por natureza, a consciência do agora, um com Deus, os pensamentos de Deus. Nós somos o amor, a paz, a alegria, o entusiasmo, a abundância, a prosperidade. Essa é a nossa verdade absoluta, entende? E aí a gente, por viver essas experiências de dor, elas vai te afastando e você vai ficando com isso abatido. Eu posso só dar um exemplo por meio das afirmações positivas. Tem um livro, Um Curso em Milagres, é o livro que eu sempre recomendo aqui. Ele tem disponível em áudio no YouTube. Pode pesquisar. Ele tem uma frase que ele fala assim, eu sou amor por natureza, eu sou amor por essência. A minha essência, a minha verdade é o amor. Quando eu comecei a falar essa frase, a verdade, a minha essência, a minha verdade é o amor, o meu ser, me parece que eu fui derrubando muitas crenças dentro de mim, muitas crenças que eu armazenava dentro de mim. Parece que foi acontecendo uma revolução interna, só com uma frase. Então, repita para você mesmo: eu sou amor por natureza, eu sou a paz por natureza, eu sou alegria por natureza. Agora, repita uma outra frase também: eu sou feliz. Repita assim para você mesmo: eu sou feliz por natureza. Eu sou a felicidade por natureza. Observa como que seu corpo reage. Tudo dentro de você vai mudando, se modificando, porque essa é a sua verdade absoluta. Outra frase também, quando a gente fica muito triste, discute, julga, condena, que é muito eficaz também, é eu me perdoo e sou perdoado. Perdoado por quem? Pelo seu ser divino, que é puro, 100% amor. Ele te ama incondicionalmente. Ele está dentro de você. Ele precisa da sua consciência. Ele precisa da sua contribuição. Então, quando você fala assim, eu me perdoo e sou perdoado por esse ser divino, você vai se alinhando. Então, todas as atitudes que te afastam, você vai perdoando. Eu me perdoo e sou perdoado. Eu me perdoo e sou perdoado. Observe como o seu corpo reage a essa afirmação. Eu me perdoo e sou perdoado. Quando você discutir com alguém, quando você tiver ansiedade, quando você estiver triste, quando você estiver preocupado, repita para você mesmo: eu me perdoo e sou perdoado. Entende? Observa a reação do seu corpo. Ou então, eu sou feliz. Ou eu sou amor por natureza. Eu sou amor por natureza. Eu sou a paz por natureza. Eu sou luz. Eu sou a vida. Então, essas afirmações vai te ajudar a lembrar quem você é de verdade. Essa é a sua verdade absoluta. Tem outra coisa, quando você sai na rua, não tem algumas pessoas que você olha nos olhos, parece que os olhos dessa pessoa são duas esferas de luz, entende? Então, eu lembro que eu observava muito o olhar das pessoas, né? E o olhar cheio de luz, cheio de paz, uma mansidão. São pessoas que fazem a vontade de Deus. O Espírito está em luz, porque está fazendo a vontade do todo, fazendo a vontade do amor. Entende? O que que é? Ela não julga, não condena, ou ela procura fazer isso, porque aqui é uma escola, gente. Esse lugar aqui é uma escola. Então pode tropeçar, pode cair,
mas sempre haverá internamente o perdão eterno, o perdão incondicional, o amor incondicional, o amor eterno, verdadeiro, único dentro de você. É só você se voltar para dentro. E eu me perdoo por isso e sou perdoada. Eu me amo e sou amada. Essa ajuda ao seu espírito divino, o eu é maior, o eu do futuro. Não tem como você se afastar eternamente dele. Você pode se esquecer dele por um tempo, mas você vai voltar para ele. Ele está dentro de você, entende? E aí o que te afasta um pouco mais, que te deixa mais abatido, com o espírito abatido, é usufruir disso, dos vícios, dos julgamentos, das condenações, entende? Isso te afasta, aí te deixa mais cabisbaixo, um sorriso triste, meia lua, assim, sabe? Um sorriso triste, um rosto carregado mesmo. Aí, tenho certeza que muitos de vocês já devem ter visto por aí. Mas também tem aquelas pessoas que têm um olhar radiante de luz, de alegria, um sorriso natural, que solta aquele sorriso. Ele olha para a pessoa, olha para você e já dá aquele sorriso natural. Muitas das vezes tem pessoas que têm isso, mas guarda muita coisa, tá? Mas tem outras que têm o espírito verdadeiro, assim, de alinhamento com o todo, com a fonte, com o divino que é você, tá? E o que te afasta é a condenação, é o julgamento, é a crítica, isso que te afasta. O que te aproxima é o perdão, é o amor. E para você te ajudar mais, as limpezas emocionais, elas vão te ajudando a te lembrar quem você é. Quando você pega aquelas experiências de dor que você viveu com a sua mãe, principalmente, com o seu pai, ou com familiares, algo que você presenciou, uma frase que te disseram e que te impactou, que você ouviu, que você lembra e fica ressoando. A hora que você visita essa cena e limpa isso, vai te ajudando também a te aproximar ao seu verdadeiro ser divino, entende? Ao limpar essas experiências, por isso que eu disse no começo do vídeo, ao ficar limpando, ter esse compromisso com você mesmo, e limpar todos os dias, diariamente, uma horinha só, uma hora, meia hora no máximo, uma cena de dor, você vai ficando cada vez mais em paz, cada vez mais alinhado. Aí, aquele combustível de medo e de culpa, ou de trauma que você viveu, de de tristeza, ele vai diminuindo. Você vai ficando mais alinhado, mais feliz, mais disposto, mais alegre, porque essa é a sua verdade. Você vai entregando esse amor para as pessoas incondicionalmente. Não é assim um mau humor agora e um bom humor. Não, é uma alegria constante, perene, porque a felicidade é a sua verdade absoluta. A felicidade está aí dentro de você. A paz está dentro de você. A luz está dentro de você. A inocência do amor incondicional está dentro de você. É só você ir limpando para você se lembrando quem você é de verdade. Muitas das vezes as pessoas se confundem porque elas acreditam que elas são as experiências delas. E nós não somos nossas experiências. Aquela experiência de dor que você viveu, aquela experiência de abuso que você viveu, você não é isso. A hora que você visitar essa dor e limpar, você vai se desprendendo dessas experiências doloridas e você vai se alinhando com o ser divino que é você, que é a consciência do agora. Você fica mais presente, você fica mais criativo, você fica mais feliz, você não tem mais medo, sabe? Você fica mais ousado com você mesmo. A hora que você sentir que o medo vai aproximando, você vai vasculhando a sua mente. Onde está o medo? Sabe? Comigo acontece isso. Aparece um véuzinho de medo, eu fico, mas que situação que está? Aonde que está? O medo é ilusório, ele não é real. A única realidade é o agora, é a sua consciência do agora, é a sua alegria, é a sua paz, é a sua saúde perfeita. O seu corpo vai ficando cada vez mais saudável quando você se conecta com o agora. Quando você faz, obedece essa vontade do todo, esse amor incondicional. E é só paz, é só alegria. Enquanto você tiver o medo, estão nas experiências da sua vida, tá?
E olha, pode ser de menor intensidade, um dia que você visitou uma mercearia, outro dia que você foi na escola, sua mãe te deixou, uma vontade que você fez do amiguinho, ficou com vontade de comer alguma coisa, ou então a mãe do seu amiguinho te falou alguma coisa que você não gostou. São situações pequenas, mas que podem ter, sim, te causado um grande impacto emocional também, tá? Em situações pequenas, podem causar em você um impacto emocional. E aí você vai, essas emoções negativas que a gente armazena, reprime, atrai pensamentos negativos, faz escolhas para você, elas são invisíveis, a gente não consegue perceber, a gente só sente. O sentimento é o seu guia. Elas fazem escolhas por nós, sabe, escolhas pelos vícios? Vem dessas emoções, como diz. Aí vai deixando seu espírito cada vez mais abatido, mais triste, o seu olhar mais fosco, o seu corpo mais encurvado, você mais deprimida, mais abatida, tá ansioso, tá mais triste, tem medo de olhar para dentro, tem alguma coisa aí. É só curar, são só energias, são só experiências que você viveu. Você vai limpar isso. Por mais que doa aquela experiência de falar dela, os pontos vão suavizando. Em uma hora, você suaviza essa dor. Ela vai ficando mais leve. E aí você vai se afastando dessa experiência. Você vai olhar para essa experiência traumática em paz. Você vai, quanto mais você visitar essa cena, quanto mais você curar ela, mais você vai ter a nítida sensação que você não passou por aí. Você vai dar o perdão às pessoas que estavam ali, o perdão virá naturalmente para as pessoas que estão na cena. Você vai se perdoar e vai perdoar a cena que você viveu. O perdão é a sua verdade absoluta. O amor é a sua verdade absoluta. E a ferramenta IFT, ela chega nesse lugar de paz, em uma cena. Por isso que é um compromisso diário em visitar várias cenas durante um tempo, o tempo suficiente que você tem aí, que você vai lembrando, tá? E é isso, gente, é isso que eu queria partilhar para vocês, o espírito abatido. Às vezes ela é uma ferramenta simples, mas não é fácil. Lidar com essas emoções não é fácil. É cansativo, é dolorido, mas vale a pena. O preço que você recebe, o benefício que está por trás disso é imensurável. Você não consegue graduar, você não tem dimensão do presente, do todo, da fonte, do amor divino que vai recair sobre a sua vida quando você limpar essas experiências de dor. Porque você está limpando a raiz do seu problema. E aí o ser divino vai se aproximando de você e você vai recebendo os presentes de Deus ao longo da sua limpeza emocional, tá bom? E é isso que eu queria partilhar com vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.